Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser bem curto, bem prático também para você sair daqui já aplicando mesmo o que você aprendeu. E hoje eu quero mostrar aqui para você como que você pode entender qualquer assunto de uma forma rápida e muito eficiente. Então vamos supor que você está precisando estudar para alguma prova, você está precisando entender algum assunto de uma forma rápida ali. E eu quero te mostrar como você pode fazer isso, usando algumas técnicas que funcionam bastante para você memorizar e reter muito bem o conteúdo que você acabou de aprender. Então fica até o final desse vídeo que vai ser bastante aplicável, tenho certeza que vai te ajudar muito para tudo que você for estudar daqui para frente. A primeira coisa de tudo é você pegar o assunto que você vai estudar, obviamente, você escolheu qual assunto você quer estudar. Uma vez que você leu ou assistiu algum vídeo, assistiu alguma aula sobre esse assunto, depois que você finalizar aquilo ali que você acabou de aprender, você vai explicar como se você estivesse explicando para uma criança aquilo ali. Por que para uma criança, né, ou para uma pessoa mais velha? Porque muitas das vezes essas pessoas exigem da gente uma didática muito boa para explicar algum assunto que não seja tão simples. Então vamos supor que você está aprendendo sobre investimentos e você leu e assistiu vídeos sobre ações. Então, o que são ações? Né? Você explica esse assunto de uma forma bem didática, bem sistematizada para uma pessoa como se fosse uma criança. Ou seja, quando você faz o exercício de pegar um assunto que você aprendeu e quebrar esse assunto de uma forma bem simples de entender, você está forçando o seu cérebro a entender mais sobre aquele assunto. Por quê? Porque quando você pega algo complexo e torna algo complexo simples, você está forçando o seu cérebro a usar repertório. Você está forçando o seu cérebro a lembrar daquela informação que você está digerindo ali. Então, no caso das ações, por exemplo, você pode explicar: ações são pequenos pedaços de uma empresa. Ah, não, está muito complexa essa explicação. Como que eu posso tornar ela mais simples? Ah, então vamos fazer uma analogia. Ação é como se fosse uma torta e você vai dividir essa torta em vários pedaços, cada pessoa tem um pedaço dessa torta e a torta representa uma empresa. Então, a ação seria um pedaço daquela torta, seria um pedaço daquela empresa. Esse exemplo é um exemplo fácil, didático de você entender, mas o princípio por trás dele é aplicável em qualquer outro assunto que você for estudar. Então, nesse caso, a gente pegou um assunto que não é tão fácil de entender, que é investimentos, a gente quebrou investimentos em ações. Depois, em ações, aí a gente explicou o que são ações e a gente pode fazer várias perguntas para esse mesmo tema. No caso aqui do meu exemplo, eu só dei o exemplo de o que são ações, mas você pode fazer várias outras perguntas para você explicar para outra pessoa. Por exemplo, qual que é o papel de uma ação? Por que eu compraria uma ação? Ou seja, você vai criando várias perguntas ao redor daquele único tópico. E essas perguntas vão fazer você explicar elas de forma didática, e quando você pensa de uma forma didática para explicar para outra pessoa, você está forçando o seu cérebro a entender aquele assunto de uma forma completa, desde o mais básico até o mais complexo. Por quê? Porque você entendeu o mais complexo e tornou básico. Então você está pegando a cadeia inteira do conhecimento, desde o mais básico até o mais completo. Então você pega um assunto, faz várias perguntas sobre esse assunto e explica, responde essas perguntas da forma mais didática que você conseguir, porque aí o seu conhecimento vai ficar retido até por muito tempo, principalmente se você revisitar outras vezes o que você estudou. Outra coisa muito importante, depois que você respondeu essas perguntas como se fosse para uma pessoa totalmente leiga, né, para uma criança, para uma pessoa que não entende nada sobre o assunto, depois que você respondeu essas perguntas, você fecha e passa para outra parte, que é você explicar novamente essas perguntas para uma pessoa que entende mais sobre o assunto. Então você pode fazer esse mesmo exercício, exatamente o mesmo, só que ao invés de você pensar que está respondendo para uma criança ou uma pessoa totalmente leiga, você fala assim: agora eu vou explicar e responder todas essas perguntas como se eu estivesse respondendo o meu professor, como se eu estivesse respondendo o meu colega de sala. Por quê? Porque aí você vai explicar de uma forma diferente. A ideia aqui é você pegar um assunto e saber explicar ele para qualquer pessoa, desde a pessoa mais leiga até a pessoa que já entende um pouco mais sobre aquele assunto. Então, é aquela fase do conhecimento, desde os mais básicos até os princípios mais complexos daquilo que você acabou de estudar. Quando você faz isso com frequência, para todos os assuntos que você estuda, e você faz isso de forma imediata, a retenção é absurda do conhecimento. Principalmente se você fizer esse exercício de explicar para diferentes públicos. Então você explica para uma pessoa leiga, depois você explica, por exemplo, para o seu professor, depois você explica para o seu colega de sala, por exemplo, você vai fazendo esse exercício e quanto mais você responde, mais você treina o seu cérebro para falar sobre aquele assunto. Quanto mais você fala sobre aquele assunto, mais você entende sobre ele e quanto mais você ensina para outras pessoas, mais didática você tem para entender, até na hora de raciocinar algum problema, alguma prova, por exemplo, que chega para você, você raciocina de uma forma muito mais estruturada, muito mais sistematizada ali, para você entender melhor aquele assunto e responder, sem dúvida nenhuma, de uma forma direta e clara a pergunta que foi feita para você.
Bom, agora que eu expliquei para você o que fazer, eu quero explicar como que você pode fazer isso na prática, para você aplicar de forma imediata depois desse vídeo aqui, se for o seu caso. Primeira coisa de tudo, você precisa escolher o tópico, né? Para continuar o exemplo aqui, a gente vai escolher o tópico ações. Tem gente que prefere fazer isso manualmente, então pegar uma folha de caderno, pegar uma folha em branco e escrever as coisas. Então você pode fazer isso, pegar uma folha em branco, anota lá no centro da página ações, circula, né? E nesse círculo você vai puxando várias setas. Cada uma das setas representa uma pergunta que você vai fazer sobre aquele assunto que está lá no centro da página. E cada uma das perguntas você escreve mesmo. O que são ações? Você vai lá e escreve em uma das setas. Para que servem ações? Você vai lá e escreve de novo. Por que uma pessoa compraria ações? Você vai lá e escreve. Enfim, tem várias perguntas, são só de exemplo aqui para você. E o que, que eu gosto de fazer? Eu respondo cada uma das perguntas que eu anotei verbalmente falando. Então eu posso falar sozinho, se você estiver estudando com alguém, você explica para essa outra pessoa, mas eu gosto de falar sozinho mesmo ali na hora de estar estudando, porque funciona para mim. Se eu estiver estudando com outra pessoa, eu explico para ela também. Mas eu, particularmente, eu não gosto de fazer manual. Eu gosto de fazer digitalmente, para conseguir acessar do meu celular, do meu computador, aonde eu estiver, eu consigo acessar aquilo que eu estudei de uma forma rápida, né? Se eu fizer numa folha de papel, não é tão prático isso, pelo menos para mim. Então eu gosto de fazer digitalmente. Tudo no meu Notion. Já falei em outro vídeo aqui no canal que o meu Notion é o meu sistema completo de organização de produtividade. Se você quiser ter acesso também à minha forma de organização no Notion, com um clique só você clicar lá em duplicar, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Você vai lá, clica e acessa meu Notion completo. E é só você duplicar para você ter acesso a esse sistema também no seu próprio computador. Você pode usar, ao invés de fazer do zero, funciona muito bem. E dentro do meu Notion que eu organizo todas essas perguntas. Então tem uma parte lá destinada exclusivamente para estudos e é nessa parte que eu divido cada um dos tópicos. Então, dessa mesma forma que eu falei, né, de você pegar a folha, escrever o tópico lá no meio e puxar as perguntas, eu faço só que digitalmente. Eu escrevo o tópico principal e debaixo desse tópico eu vou fazendo várias perguntas. E aí, se você quiser também, além de explicar verbalmente, né, você falando mesmo, explicando ali, você pode escrever também. Você digita a resposta para cada uma das perguntas. Eu não gosto muito de fazer isso para ser mais prático. E principalmente nesse caso aqui que eu quero falar para você como você pode fazer isso de forma rápida e eficiente. Se você quiser estudar ainda mais, reforçar ainda mais o conteúdo, se você tiver tempo livre, você pode, além de explicar verbalmente, você digita ali mesmo, ou escreve. Eu prefiro muito mais digitar, porque como eu falei, eu acesso pelo meu computador e pelo meu celular também. Então, se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, clicar lá em duplicar, que você acessa o meu Notion completo. Pode ser pelo celular ou pelo computador, por onde você preferir, é só clicar no link que você vai ter acesso ao meu Notion completo. Bom, o princípio que você tem que tirar desse vídeo aqui é que o segredo está na sua capacidade de explicação. É isso que você tem que tirar desse vídeo e você pode explicar isso para diferentes públicos, como eu expliquei. Se você tiver com o tempo muito corrido, explica só para pessoas leigas. Então, pensa que você está explicando para uma pessoa que não sabe nada sobre aquele assunto, porque esse público inicial vai fazer você pensar de forma didática, de forma fácil de explicar. Quando você faz isso, você mostra para o seu cérebro que você sabe sobre aquele assunto. Se você tiver mais tempo ainda e quer reforçar mais ainda o conteúdo, explica para diferentes públicos, não só para aquele leigo, mas também para quem já sabe um pouco mais sobre o assunto, para pessoas que sabem muito sobre o assunto, enfim, dá para testar várias formas para você reter o conteúdo e memorizar por muito mais tempo. Então vale muito a pena. O princípio aqui é você saber explicar. Então, se você quiser aplicar isso imediatamente depois desse vídeo aqui, recomendo muito. Pode ser qualquer assunto, não só ações igual a gente usou aqui, mas assuntos da faculdade, assuntos do trabalho que você precisa aprender. Funciona muito bem você fazer esse exercício na prática. Inclusive, o princípio disso aqui é a técnica de Feynman, Se você quiser ir mais a fundo também, vale muito a pena. Técnica de Feynman, ele explica basicamente isso. Funciona muito bem e funciona para aprendizado e memorização muito bem na prática. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Se você gostou desse tipo de assunto, deixa um like aqui embaixo, comenta lá também o que você achou, alguma outra sugestão de vídeo que você quer que eu traga por aqui. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!